Talvez você não ame o seu trabalho, talvez a sua rotina esteja cansativa e sua família seja uma fonte constante de conflitos. E mesmo assim você segue, não porque quer, mas porque precisa. Neste vídeo eu quero te mostrar que, mesmo quando não dá para mudar a vida agora, ainda é possível mudar a forma como você vive dentro dela. Pequenas mudanças internas criam um espaço de respiro, devolvem dignidade emocional e reacendem a esperança de forma real e possível. Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo deste canal. Eu sou a Diulia, que eu busco trazer informações sobre como viver bem apesar de tudo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre quando você não pode mudar a vida agora, mas pode mudar como vive nela. Bora lá para mais um vídeo. Nem todo mundo tem a vida dos sonhos. Inclusive, a maioria tem a vida que não desejaria ter. Muitas de nós gostaríamos de ter uma vida melhor do que a gente tem hoje. Muitas de nós crescemos e vivemos, né, numa vida que não condiz com o que a gente considera uma vida boa, uma vida digna, menos ainda uma vida maravilhosa. Então essa vida dos sonhos, muitas não temos e ficamos frustradas e ficamos tristes e às vezes culpada por termos esse sentimento de insatisfação dentro de nós. Mesmo que a gente faça o nosso melhor, mesmo que a gente tente de todas as formas possíveis, ainda assim, parece que o negócio não funciona para nós. As pessoas lá fora estão bem, estão tendo essa vida extraordinária e nós não. E eu quero que você entenda que muitas pessoas têm esse sentimento. Se você tem esse sentimento, você não está sozinha. Muitas carregam isso também, às vezes em alguns períodos da vida, às vezes a vida inteira. Mas isso não significa que a gente está com uma vida condenada. Isso significa que a gente precisa mudar a forma de enxergar a nossa vida e não nos acomodarmos. Não é porque a gente tem isso que a gente merece essa vida e que a gente tem que se acostumar com ela e se acomodar nela. Não, a gente tem essa vida, ok. O que eu posso fazer para mudar? Eu vou tentar, mas eu não vou me acostumar com isso de forma alguma, mas eu vou aceitar as minhas percepções em relação a isso. Eu vou aceitar as minhas emoções em relação a isso, os meus sentimentos que eu carrego em relação a isso, porque é humano, é normal. Eu não tenho que carregar culpa por sentir o que eu sinto em relação à minha vida, porque tá lá dentro. Não adianta eu mentir para mim, é isso que está ali. Por mais que eu camufle, por mais que eu tente esconder de mim mesmo, tá lá. Tá lá dentro de mim me corroendo como uma erva daninha que está acabando com tudo por dentro. Então, é importante a gente reconhecer sim e buscar essa mudança, já que a gente não quer que continue assim. O difícil, ou melhor, o ruim é quando a gente se conforma, aceita e não faz nada para melhorar. Aí é que é complicado. Então, reconhecer sem culpa essa nossa realidade, os nossos medos e os nossos desagrados, aquilo que não tá legal, né? Aquilo que a gente considera ruim para nossa vida, vai nos fazer bem. Por quê? Porque não adianta a gente querer esconder a verdade. A verdade ela se mostra o tempo todo. E quando a gente está mentindo para nós mesmos, a gente está alimentando sentimentos negativos e desequilíbrio emocional. Então, quando a gente admite a verdade para nós, a gente não precisa ficar gritando para o mundo, a gente só precisa aceitar para nós, entender para nós. As nossas emoções se equilibram, os nossos sentimentos se equilibram e a gente consegue trabalhar com isso. É menos um desafio para nossa vida, porque quando a gente está mentindo para nós, a gente está toda desequilibrada e a gente tem que lidar com a nossa realidade que está ruim e com nós mesmos que estamos desequilibrados. Então, se a gente já tem uma situação difícil, não vamos agregar mais dificuldade, vamos tentar aliviar esse peso. Então, o que depende de nós, vamos fazer para que seja o mais leve possível. Então, as nossas emoções equilibradas, os nossos sentimentos equilibrados, a nossa verdade pulsando dentro de nós. Também é importante a gente parar de se violentar internamente. O que é isso? Quando você se cobra por não estar feliz, você tem uma dor dupla. A situação já é difícil. E a autocrítica só aumenta isso. Então, ficar se violentando com autocríticas, com culpa, com negatividade, com coisas ruins, ou com excesso de coisas para fazer, para tentar melhorar, quando muitas vezes não depende só de você, só vai te machucar tanto psicologicamente quanto fisicamente mesmo. Você vai ficar exausta, né, de tanta coisa aí acumulando em você e você vai entrar em estado de desequilíbrio. Então você pode surtar, é muito complicado. Então pare de se machucar por conta dessa realidade. Busque melhorar o que você pode e o que depende de você,
mas pare também de agregar coisas que às vezes não são para você fazer, mas na ânsia de que os resultados venham mais rápido, a gente começa a fazer um monte de coisa que muitas vezes não cabe a nós fazermos. Aí a gente se enche de coisa e acaba se desgastando além da conta, se maltratando em busca de resultados. Então faça sim o seu melhor, mas faça aquilo que é para você fazer, que depende de você. E o que não depende de você, não dá. Não é para você. Aceite isso também. É importante também aprender a separar quem você é do que você vive. Não é porque você vive numa situação difícil ou você está numa fase ruim da vida que você é ruim, que você é difícil, que você é responsável por aquilo, que a culpa de toda a situação é sua. Para com isso agora. Sua essência, sua verdade, não é a sua função, não é o seu cargo, não são os seus resultados. Quando você entende isso, a vida para de ser uma prisão. Você não está condenada nessa prisão ruim por tempo indeterminado. Isso é uma fase. Isso vai passar, mesmo que essa fase esteja te acompanhando desde que você nasceu, você pode mudar isso sim, talvez não seja tão fácil quanto é para outras pessoas, mas aquilo que depende de você, se você for atrás, se você buscar, com certeza você tem chances de mudar. Talvez não seja uma mudança radical, mas nesse caso, qualquer mudança mínima já é de grande valor, né? Quando a gente está numa situação difícil, quando a gente vive uma realidade ruim, qualquer mudança, pequena que seja, já faz grande diferença para nós. Então, comece a buscar caminhos para mudar isso, mas entendendo que não é porque a sua vida está assim que você é um ser humano ruim, que você é um monstro, você não é isso. É só a sua vida que está assim agora. Também crie pequenos espaços de presença. Por que criar esses espaços? Para que você consiga se conectar com a sua essência, com a sua verdade, com seus valores, para que quando as coisas estejam difíceis e fáceis de se descontrolar, você consiga se recarregar, recarregar a sua energia, para que você não se perca de você mesma, para que você não pegue caminhos em busca dessa libertação, caminhos duvidosos, caminhos que te desviem da sua verdade, da sua essência, para que você não se descontrole emocionalmente e acabe surtando, acabe atraindo mais problemas para sua vida ainda, para que você tenha um lugar aonde você consiga pensar, refletir, recarregar e seguir sendo uma pessoa boa, uma pessoa do caminho do bem, para que quando essa fase ruim tenha fim, você esteja inteira ainda. Você consiga curtir as coisas boas que virão inteira, não aos pedaços por conta, né, desse momento ruim da sua vida. E é muito importante também que para você sobreviver inteira a essa fase difícil, você construa uma esperança prática, ou seja, aprenda a tirar o melhor do que você consegue dessa situação. Ensinamentos, aprendizados, lições, tudo que você conseguir aprender dessa situação, para que ela não se repita na sua vida, para que você consiga se libertar dela com mais facilidade. Tudo que você conseguir fazer de bom, apesar dessa fase difícil, vai te impulsionar a continuar inteira para se libertar disso tudo. E por que que é importante? Porque não tem como mudar agora, né? Você não tem como mudar. Se você se desesperar, se você se despedaçar, né, nesse processo, quem perde é você. A situação vai passar, porque todas as situações passam, são ciclos da nossa vida, e todo mundo tem ciclos difíceis e ciclos mais leves. E aí, quando você terminar esse seu ciclo difícil, o objetivo é que você esteja inteira para curtir a fase leve da sua vida. Mas, se você começar a pensar nisso o tempo todo e começar a se desesperar o tempo todo, você não vai estar inteira. E como que você fica inteira aí, né? Tirando o que você consegue de melhor dessa situação. Então, olhe para ela, veja aí o que que você pode aprender, o que você pode transformar em um escudo de proteção para o futuro dessa situação e faça isso, comece a refletir sobre a situação, por que que você chegou aí, como, né, a vida te conduziu a esse caminho e assim seja inteligente o suficiente para aprender e não repetir os erros, porque tem muita gente que vive repetindo os mesmos erros, sofrendo pelas mesmas causas por muitos e muitos anos, quando poderia ter se libertado já na primeira situação. Tem gente que parece que procura estar
naqueles problemas e às vezes de forma inconsciente. Por quê? Porque não parou para refletir, para pensar sobre aquela situação, para ver, né, que está numa situação ruim e que volta e meia cai nessas mesmas ciladas da vida, quando poderia ter evitado, se tivesse olhado, aprendido e caminhado de forma diferente, né, para o futuro. Então, seja inteligente você também. Aprenda com as suas fases ruins e difíceis para que elas não tornem a acontecer na sua vida. Mas agora me conte você aqui nos comentários do vídeo. A sua vida está muito difícil, está muito complicado, muitos problemas. O que você tem feito para melhorar? Como você está buscando sobreviver a tudo isso? Compartilhe aqui para que a gente vá se entendendo e se eu puder eu vou criando conteúdo para ajudar também. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você acha que merecem receber essas informações e também assista aos outros vídeos aqui do canal, tem muito vídeo bom que vai te ajudar muito, mas eu deixo como indicação o próximo vídeo que vai aparecer aqui na telinha, que vai complementar o assunto do vídeo de hoje. Obrigada por assistir e te vejo no próximo vídeo. Tchau!